No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Norman Rockwell, um pintor que retratou muitas cenas de famílias, vizinhanças e eventos históricos significativos para os Estados Unidos. E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts. E enquanto eu falo um pouco sobre o Rockwell, eu vou deixar passando de fundo uma ilustração que eu fiz para vocês, onde eu aplico alguns conceitos e técnicas que aprendi estudando esse artista. Nascido em Nova York em 1894 e com falecimento em 1978, o Rockwell era muito popular nos Estados Unidos, especialmente em razão das 323 capas da revista The Saturday Evening Post, que realizou durante mais de 4 décadas, e das ilustrações de cenas das vidas estadunidenses nas pequenas cidades. Rockwell tinha um talento especial para contar histórias através das suas imagens e deixou um legado muito duradouro no mundo da arte, tanto que ele é uma grande inspiração para mim. Pois sendo muito dedicado e começando a trabalhar na área aos 16 anos, ele passou a vida buscando melhorar sua arte, encontrar seu caminho como artista, e ele estava em tudo, capas de propagandas, revistas, calendários e anúncios, mas ele era aquele famoso workaholic, aquele cara que trabalha demais. A mulher dele já chegou a brigar com ele por conta que numa véspera lá de Natal, numa tarde de Natal, ele tentou sair para trabalhar. Isso eu vi em uma das entrevistas que parentes e amigos dele falaram, né? E acredito que ele tinha muita coisa autobiográfica em suas pinturas, mas sempre escolhendo a visão de vida onde comunicava em suas fotos, excluindo aquela parte mais sórdida e feia da vida, sabe? Ele tentava passar algo mais belo. Ele pintava a vida como ele gostaria que fosse. Ele também fez pinturas patrióticas na época da Segunda Guerra Mundial, inspiradas nas palavras de Franklin Roosevelt, falando das 4 liberdades. Anos mais tarde ele acabaria incendiando também por acidente seu próprio estúdio e mudando um pouco o rumo das suas pinturas, pois depois disso ele começou a ir a lugares para retratar mais ainda o cotidiano das pessoas. Então o Norman Rockwell ele foi evoluindo ao decorrer da sua carreira, até por acontecimentos que obrigaram ele a isso e também por ele querer estar melhorando também. A primeira pintura feita para a revista que ele trabalhava em 1916 é essa daqui, onde tem esses garotos, né? Eu acho bem interessante que parece que eles estão indo jogar beisebol, futebol, né? Algo do tipo. E aí eles estão olhando o amiguinho que tá cuidando, sei lá, da irmãzinha, indo fazer alguma coisa, e eles tipo, poxa, vai ter que ir lá cuidar da amiguinha. Então, assim, as ilustrações dele tem, tipo, mini contextos, historinhas bem interessantes de você analisar, né? Já na segunda ilustração que a gente tem, eu acho que remete muito ao falar dele mesmo na infância, né? Que ele diz que ele traz muito da infância dele também. E ele, até na biografia, né, diz que ele era magrinho e tal, não era muito bom em esportes, também não se dava tão bem na escola, ele só era bom em desenhar mesmo, de acordo com ele. Então, acredito que isso até pode retratar um pouco ele, né? Tipo, eu queria ser fortão, ser bom nos esportes, né? Então, acho que é até interessante isso. Já na terceira, é um cotidiano dos jovens, é algo ele mostrando na pintura dele, ali as menininhas toda interessada no vendedor ali, tá, o cara que faz sorvete, elas todas, ai, que cara legal. E lá no cantinho você vai ver que tem um menininho meio tipo olhando assim de lado, tipo, poxa, e eu tô aqui também e tal. É algo bem interessante ele retratando a parte aí das crianças. Já nessa próxima ilustração, ele tem esses 3 garotos correndo, o que eu acho super legal, que ele sempre tenta retratar esse cotidiano das crianças, mostrando essa simplicidade, essa inocência, né? E ele sempre traz com bastante força esses garotos, assim, com as bochechas bem rosadas, né? Fazendo alguma arte, alguma travessura junto de um cachorro que é o seu fiel amigo. Então isso é bem interessante. E mesmo os meninos estando correndo ali como se estivessem fugindo de um lago que não podia estar indo nadar, ele não retrata isso de uma maneira, como eu já falei, sórdida ou vulgar. É algo, assim, chega a ser meio que pro cômico. Já na nossa quinta ilustração, eu vou ter aqui a modelo favorita dele, né? Hoje em dia ela já é uma senhora, não sei se ela ainda está viva, mas em uma das entrevistas que ela deu, ela disse que ele gostava muito de desenhar o rosto dela, porque dava pra fazer muita coisa com o rosto.
E nessa ilustração específica ela disse que ele explicou pra ela que seria mais ou menos como se ela tivesse acabado de sair de uma briga com vários garotos e ela saiu vencedora, tanto que ela tá ali, tipo, o diretor tá lá atrás conversando, né, com o pai talvez, e ela tá tipo assim, eu venci, haha, ganhei, e né, esse sorriso de vitoriosa. Isso é bem interessante na arte dele, tirando os aspectos também de detalhes que ele consegue acrescentar com uma pintura tão precisa, né, mostrando como o cara era esforçado em aplicar todos os detalhes da arte dele. Mas é algo que eu gosto de deixar bem explícito mesmo, é o storytelling que ele consegue passar com as artes dele. É incrível como ele consegue contar praticamente uma história inteira com um simples frame, né? E já nessa sexta arte, também é bem legal ver os detalhes. Por exemplo, tá ali o garoto e os dois caras olhando pra ele. Se você só bater os olhos, você pode falar, é um menino com um policial talvez numa sorveteria, num barzinho. Mas não, você vai ver que tem a bolsinha ali dele como se estivesse fugindo de casa, né? Tentando fugir de casa. E aí ele foi numa lojinha e o cara da loja chamou o guarda pra levar ele pra casa. E ele, garoto, você achou que a gente não ia saber que você tá fugindo? Ou, tipo assim, você tá com problemas? Entende? É algo bem legal. Já na sétima, é algo que eu acho bem interessante, que é retratando o fim da guerra, né? O filho voltando para casa depois de passar algum tempo lá na guerra e todo mundo recebendo ele de braços abertos como um herói, tal. Então é bem legal de ver essas ilustrações, como ele passou desses momentos aí da América. Algo que eu também resolvi trazer aqui para vocês são 4 artes que ele fez que são referentes às 4 liberdades lá do discurso que eu mencionei anteriormente do Roosevelt. Nas 4 liberdades, eu acho bem legal que ele retrata aqui numa das pinturas a liberdade da fé, né, das pessoas ali orando e tudo mais, que né, cada um tem a liberdade de expressar isso. Aí, se não me engano, a outra é a liberdade do bem-estar, né, de se alimentar e tudo mais, a felicidade. Também tem ali a liberdade do medo, né, deles colocando o filho para dormir, os pais, né. Nada vai tocar essas crianças, é algo muito legal de se ver. Já na última aqui, agora eu já não vou me lembrar qual que é o significado dessa aqui, que é a última. Deixa eu até ver aqui rapidamente. 4 liberdades são a de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de viver sem medo, né, de viver adequadamente também. Então eu acho muito legal essas 4 liberdades aí mencionadas por ele e que ele retrata nas obras, né? A de expressão, a de religião, a de viver adequadamente e a de viver sem medo. Acho muito legal essa retratação que ele tem nessas 4 artes. Então foi de um momento histórico aí muito forte para o mundo, né? Então é muito legal a gente estar vendo, e até porque aqui até uma menção rápida ao nosso país que vive aí muitas discussões sobre liberdades e tudo mais. Eu acredito que essas 4 artes podem representar muito bem o que a gente também vem passando hoje em dia. Então Norman Rockwell nunca foi tão atual quanto ele é atualmente, né? Se for pra gente pensar nesses quesitos aí das 4 liberdades. E inclusive como eu já disse e volto a mencionar, ele é uma grande referência para mim. Ele influenciou muito no meu trabalho, eu aprendi muito estudando as ilustrações dele e recomendo que vocês também estudem essa questão de storytelling que ele tem, a forma da pintura que ele traz ali nas artes dele, todo o esmero que ele tem nos mínimos detalhes. Então deem uma estudada, copiem algumas artes dele para vocês entenderem como que é feita essas ilustrações dele. Tentem entender as histórias por trás dos desenhos que ele fez. Olhem os detalhes e montem essa história na cabeça de vocês, que vai ficar tudo mais claro e com certeza vai ajudar vocês a melhorarem como ilustradores também. Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhem e comentem o que vocês acharam do Norman Rockwell. Por hoje é só, tudo de bom e até a próxima.